Acho engraçado isso da religião, porque há cada vez mais religiões e nenhuma delas pratica a caridade, a meu ver. E dizem que o dinheiro é para Deus. Esse é o diferencial do espiritismo. Né? Exato. E eu acho que o espiritismo, como religião, a religião, essa palavra religião tem duas acepções. Uma é chamada religação, do religar, né? A ligar outra vez a criatura ao Criador. E a outra concepção é do relegere, da releitura. O que o espiritismo faz é uma releitura. Nesse sentido, ele se coloca como uma religião nova, é uma nova leitura da relação criatura-criador, uma releitura do seu processo como criatura humana, seu processo é uma releitura. Esse é o sentido da religião espírita, que é comportamental. Né? Não é uma religião de dogma, não é uma religião de rituais, não é uma religião de fórmulas, é uma religião de vivências, né? Que se faz, vivências que se fazem no processo relacional. Por isso é muito importante aproveitar cada momento da nossa encarnação para que a gente acerte os erros do passado e melhore a nossa condição de caminhada no presente para o futuro. Esse é o sentido. Obrigado. Professor, de tudo assim que fosse falado, né, sobre caridade, perdão, com todo esse mundo atual, com a tecnologia, a internet, com guerras, com a atualidade, com todos esses obstáculos, qual seria o caminho mais rápido e eficaz, na concepção do senhor, a ser tomado para que a gente se machuque menos? Na verdade, existe um plano superior do qual nós desconhecemos. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos mudar o mundo, mas nós temos o dever de mudar nós mesmos. Os benfeitores nos dizem uma coisa interessante. Há algum tempo atrás caiu o muro de Berlim. Parecia que era uma coisa que não ia cair nunca, né? Por que caiu o muro de Berlim? Foi de repente que caiu. Caiu, aparentemente de repente. Mas, na verdade, houve uma série de pequenos atos de muitas pessoas, de muitas organizações. Pequenos, um dia, quando menos esperava, aquele desabou. Parecia inexpugnável desabou. Dizendo os benfeitores, imagine uma árvore grande, imensa, né? E imagine um lenhador com seu machado. O lenhador dá a primeira machadada, a árvore nem se mexe. E dá a segunda, ela não se mexe, a terceira, a quarta. Quando chega lá pela centésima machadada, a árvore cai. A pergunta é, caiu por causa da centésima? Não. Caiu pelo somatório de todas. Então é isso. Vamos tentar entrar no somatório do bem, para que essa coisa que está aí, né, acabe se modificando. Ou seja, essa visão profundamente negocial que tem na Terra, né, profundamente do lucro, né, da imposição, das propriedades. Veja, nós resolvemos de maneira maravilhosa o problema da inteligência. Né, computadores fabulosos, sondas interplanetárias e essa coisa toda fantástica da inteligência do maravilhoso. Mas os problemas da convivência permanecem. Né? Problemas do tempo lá dos egípcios, os problemas do tempo dos gregos, do tempo de Jesus estão aí. Né? Morte, mortandade, doença, e prostituição, delinquência, essas coisas continuam. Ou seja, está chegando um momento em que vai se formar uma massa que vai permitir a mudança. E quando a gente olha com o muro de Berlim, a coisa muda. O que nós estamos sabendo é que a espiritualidade qual é o processo de mudança, né? Além das pessoas, há um trabalho espiritual que está sendo feito, né? Então há uma troca, há uma série de espíritos encarnados teoricamente na Terra durante muito tempo, estão esgotando o seu prazo, que não conseguiram avançar mais. Então eles estão saindo da nossa psicosfera da Terra. E ao mesmo tempo estão vindo para cá espíritos já com uma nova leitura, uma nova vibração, um novo entendimento. Essa troca vai permitir, daqui a pouco você tem uma massa de manobra suficiente que a Terra toda muda, como o muro de Berlim caiu. Existe uma experiência, tem um tempinho, posso contar uma experiência? Existe uma experiência científica interessante, já contei em outros lugares. A experiência do 100º macaco, eu não sei se conhecem. É interessante isso. Era uma ilha, eram duas ilhas, né? De um lado, no Pacífico, experiência científica e verdadeira, eu vou resumir aqui, que ela é técnica, né? Então havia um grupo de macacos aqui,
e um outro grupo de macacos. Eles não se davam, nem estabeleciam relação uns com os outros. Então os cientistas fizeram uma experiência de jogar, passavam de aviãozinho e jogavam ali batata doce. Batata doce caía na praia e os macacos que tinham dificuldade de alimentação pegavam a batata doce e botavam na boca e comiam. Só que ali estava misturado com a areia, né, da praia, e aquilo arrebentava os dentes deles e arrebentava as gengivas deles, ficava sangrando, estavam com fome, comiam, mas era um desespero, viam doenças e tudo. Um dia, uma mãe macaca, tinha que ser sempre uma feminino, né? A mãe macaca teve uma ideia e lavou a batata. Quando ela comeu a batata, olha, não machucou o dente, não machucou a gengiva, que bom. Aí rapidamente ela lavou a batata e deu para o macaquinho, filhinho dela, né? O macaquinho gostou daquilo, aí o macacão começou a olhar aquilo, e a família macaco começou a lavar, adquiriu aquele hábito. A família do lado olhou aquilo, olha, essa é uma coisa boa. Começaram a lavar a batata. Daqui a pouco, os cientistas fazendo isso e anotando. Estou contando de uma maneira muito breve, mas realmente é uma experiência científica. Quando se chegou a um determinado número de macacos que estavam fazendo isso, aconteceu um fato incrível. É que todos os macacos daquela ilha mudaram o comportamento, todos passaram, é como se fosse uma coisa atávica, entendeu? Começaram a lavar a batata, todo mundo, passou a ser um costume, a nova maneira de viver, se alimentando lá, todos. Chamaram isso de experiência do 100º macaco. Ou seja, é como se uma massa de manobra suficiente entrasse ali e essa massa mudasse o todo. Mas mais interessante ainda da história, eu falei que são duas ilhazinhas, né? E os dois grupos de macacos que não se davam, não tinham comunicação, por incrível que pareça. Na outra ilha, que não havia esse trabalho, né? Todos os macacos também começaram a lavar as batatas, todos. Não havia comunicação verbal entre eles, não havia nenhuma ligação, não tinha internet, não tinha nada disso. Né? Os macacos, mas de repente esse sistema mudou. O que quer dizer isso? Veja bem, com cerca de 100 macacos, você mudou o comportamento de uma quantidade imensa de macacos que viviam ali de um lado e do outro que nem tinham comunicação. O que quer dizer isso para nós? Mais ou menos esses 100 macacos eram aproximadamente 10% da população de macacos que havia naquelas duas ilhas. Mais ou menos, tinha uns 1000 macacos. Significa o quê? Trazendo para a criatura humana. É que hoje você tem uma população de cerca de 7 bilhões de pessoas encarnadas aqui na Terra. Se você mudar a maneira de ser de 10%, 700 milhões, tá? Você muda a Terra toda, ela vira. Entende? Você acha aquela massa de manobra suficiente para fazer a mudança toda. Então isso é uma grande esperança, né? É muito mais próximo dos 700 milhões do que dos 7 bilhões essa mudança. E quantos hoje já estão recebendo esse estímulo, né? Já estão sendo trabalhados nesse sentido? Então estou querendo dizer a você isso. Vai chegar um momento em que a espiritualidade, Jesus é o governador do planeta, né? A espiritualidade vai prover a humanidade desses mecanismos que vão permitir que haja uma massa de manobras suficiente para mudar a humanidade toda. E aí estaremos chegando à era da regeneração. Mas não virá meramente por doação, virá sobretudo pelo esforço nosso de cada dia. Por isso, aproveitemos a nossa reencarnação. Ok? Obrigado. Eu tenho uma pergunta a respeito de doação de órgãos e eu fico sempre com o pé para trás, sabendo que o Espiritismo estipula que o corpo, depois do desencarne, ainda continua ligado aliás, o espírito fica ligado com o corpo e demora um certo tempo. Quais são os últimos conhecimentos e o que seriam as medidas a tomar? Eu não consegui perceber, é uma pergunta, não consegui perceber. Quais seriam... o Espiritismo fala justamente que o Espiritismo, o espírito e o perispírito fica ligado ainda com o corpo. E sendo que, no caso de doação de órgão, tem que ser retirados os órgãos logo depois do desencarne. Qual que seria a consequência de ser retirados os órgãos do corpo? Obrigado. Então, a questão básica é:
Na verdade, o perispírito é o nosso modelo organizador biológico, né? Então, cada pessoa tem os órgãos de acordo com a sua estrutura vibratória, que foi colocada, vindo do espírito, passando pelo perispírito, para criar as células que vão compor os diferentes órgãos. É assim. Então, ou seja, você tem um conjunto corporal que está na medida exata da sua necessidade espiritual e da sua capacidade espiritual. Aí você desencarna. E aí vai ser retirado o seu perispírito, o seu fígado, ou enfim, uma parte qualquer, e vai para outra criatura. Veja bem, a situação ideal é que aquela outra criatura tenha condições espirituais, vibratórias, semelhantes à sua. Porque se houver essa semelhança, o processo de aglutinação vibratória se completa. Porque vem aquela estrutura vibratória da outra pessoa, do outro espírito, né? Do perispírito do outro. Quando se incorpora aqui no seu espírito, aquilo forma campos que vão interagir, necessariamente vão interagir. É o campo daquele que veio com o campo daquele que está, que recebe. Tá? Por isso houve muitos processos muito difíceis no início, né, de rejeição. E ainda há processo de rejeição. Não só por causa das questões orgânicas, mas também por causa das questões espirituais. Né? Então o ideal é que o doador, né, esteja vibrando numa frequência, não precisa ser igual, né? Uma frequência que seja assimilável pelo recebedor. Isso é que é o ideal. É assim que as coisas funcionam. Ou seja, é muito importante, sua pergunta é muito, muito importante por causa dessa relação espírito, perispírito, corpo. Né? É preciso entender isso. Nós somos campos vibratórios. Tá? Como campo vibratório, a coisa não está parada, né? Essa coisa está circulando, formando aquelas linhas, né? Aquelas linhas de vibração. Então, quando vem um outro campo que está marcado pelas vibrações da outra criatura e se incorpora aqui no meu campo, se essas linhas não se afinizarem, vai ter problema espiritual, vai ter problema. Tá? Mas é isso. O que a gente percebe é que com o avanço, né, da medicina e mais com o avanço da evolução espiritual, essas coisas vão se tornando cada vez mais claras, possíveis e frequentes. Tá? Se uma senhora lá atrás quer perguntar. Eu posso falar algo? Eu percebi pela pergunta do Cris, não é o que acontece com a doação em si, mas o próprio corpo, o espírito que desencarna, vai fazer a doação, não é? Se ele está ligado ao corpo, ele vai sentir que estão a ser retirados os órgãos. Foi isso que eu percebi na pergunta do Cris, e não a questão da rejeição agradeço. Do corpo. Né? Entendi bem, acho que entendi. Não, realmente, veja bem, quando desencarna, né, o espírito que tem uma evolução razoável, ele se desliga, ele se desvincula do corpo. Tá? Aquele cordão de prata é cortado e ele se desvincula do corpo, não está mais preocupado com o que está acontecendo com o corpo dele. Isso quando ele tem um determinado nível. Mas quando não tem determinado nível, ele ainda se apega às questões do corpo. Né? E aí realmente é a mesma coisa que acontece quando o fulano passa a ter dificuldade, vê o corpo dele se decompor, né? Sente mau cheiro. Isso é tratamento espiritual. Né? É isso mesmo. Há espíritos que estão muito, muito vinculados ao corpo e que mantém essa agregação, e isso precisa ser tratado. Mas quando o espírito, eu autorizo, eu sou um doador. Quando eu desencarnar, pode tirar meus olhos, pode tirar isso, tirar aquilo. Né? Então, na verdade, esse espírito está se desvinculando dessas questões. Né? Agora, quando há um acidente e, de repente, essa doação, digamos, é feita sem autorização, pode surgir esse tipo de problema. Pode surgir, mas é meramente por questão vibratória. E se receber um tratamento, tanto do nosso plano como do plano espiritual, as coisas acabam se equilibrando, se resolvendo. Ok? Mais alguma pergunta? Então, Só queria falar uma coisa. Isso tem a ver, acho que complementando isso, tem a ver ainda com... Emmanuel fala a questão da cremação. Né? Emmanuel diz que o ideal é que, decorrido uns cerca de 72 horas do óbito, normalmente pode ser feita a cremação, porque o espírito já está, aquele pet que já saiu completamente, já faz em condições normais.
Mas nós sabemos que há entidades que ficam presas há muito tempo àquele processo. Mas Emmanuel coloca 72 horas, mostrando que há um processo de passagem, né? A desencarnação também não é assim. Corta-se o fio de prata, né? Mas há uma desagregação gradativa em relação a esse processo. Tem a ver mais ou menos com essas questões que vocês colocaram, né? É mais ou menos isso. Então, agradecemos profundamente ao professor César Reis, que compartilhou conosco essa belíssima explanação, né, sobre a reencarnação e o que fazemos dela. Esperamos que possamos portar conosco e colocá-los em prática. Então, nesse momento, vamos elevar o pensamento a Jesus, em primeiro lugar, aos mentores desta casa, ao nosso anjo guardião, agradecendo por mais um dia, por aqui chegarmos neste domingo tão especial. Esse domingo que será eleito o nosso presidente, o presidente do Brasil. Então, mestre amigo, te pedimos humildemente que ampare nosso povo, nosso país nessa etapa evolutiva em que se encontra, para que seja eleito aquele que vai realmente nos ajudar na alavanca do progresso. Permita, mestre, que também os outros países recebam dessas vibrações de luz, que cada um deles, porque sabemos, são tantos os problemas, e queremos ser as estrelas, né, que fazem parte desse cosmo, desse universo tão grande que tu criastes. Agradecidos somos, mestre, pelo corpo perfeito que nos deste, pela família, pelos amigos, por esta casa que acolhe a todos de braços abertos. Enfim, por mais um dia, e que possamos, cada um de nós, e também no coletivo, ajudarmos a servir a Ti, a servir ao Pai, com benevolência, com caridade, com indulgência e, sobretudo, com perdão, 70 vezes 7 cada ofensa. Que possamos voltar aos nossos lares, que possamos ir pelo nosso caminho da vida e levarmos um pouco daquilo que absorvemos no dia de hoje. Obrigada, Pai, por tudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, agora e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Queremos também dar 2 avisos rapidamente. O primeiro é que o próximo domingo teremos um palestrante conosco, um visitante, que é o Luiz Ru, da Turma da Mônica. E gostaríamos de pedir especialmente aos pais que tragam seus filhos e todas as crianças que puderem vir com vocês, porque será muito importante para que eles participem, tá bom? Eu estou em mãos aqui um CD do professor para divulgar o seu belíssimo trabalho que ele tem feito ao longo de toda a sua carreira. Está disponível na nossa biblioteca. É um CD que fala algumas entrevistas, né, professor? Sobre o tema O Homem de Bem. Então, para quem tiver interesse de continuar a esse esclarecimento do professor, então está disponível na nossa
biblioteca, não, na nossa livraria aqui. O valor eu pediria para vocês verem lá na frente, porque realmente eu não tenho o valor dele aqui. A segunda parte é que hoje não teremos o almoço fraterno, por causa das eleições, então a gente aproveitou para fazer, transferir isso para outro dia. O lanche, sim, ok. A Elvira está falando aqui que a gente tem um lanche, as pessoas, nossos voluntários prepararam um lanche para a gente. Quem quiser está disponível na cozinha. Vai haver passe coletivo? Não, hoje não haverá passe no próximo domingo. Não, somente no próximo domingo. Ok? Não haverá passe hoje, somente no próximo domingo, ok? Muito obrigado. Obrigada, professor.